Ora viva, estamos aqui para mais uma aula tutorial sobre a nossa framework Codeigniter. Nesta aula vamos fazer uma ligação com a base de dados e criação de um model para aceder aos dados da nossa base de dados e fazer envio desses dados para uma view para que os nossos utilizadores possam ver os dados na nossa base de dados. A base de dados que vamos usar será uma pequena biblioteca, uma pequena base de dados referentes a uma biblioteca muito simples, em que tem pessoas que podem ser leitores ou autores, têm livros e os livros têm géneros. Vamos focar-nos apenas na tabela de livro, vamos apenas buscar dados referentes à tabela de livros, ok? Isto é muito simples, queremos ser breves e dar a ideia base, ok? Já posso fechar estes documentos. Vamos ver aqui isto aqui. Temos aqui a nossa base de dados. Vou fechar isto aqui. Temos aqui a nossa base de dados biblioteca, que é composta pelas tabelas que anteriormente referi. Entretanto, já criei um controlador chamado bookc, e este controlador terá uma função que chama-se searchbook, e aí o que esta deve fazer é buscar, pedir, ou seja, vai pedir ao nosso módulo os dados referentes aos livros na nossa base de dados e vai enviar esses dados para a view. O nosso controller vai fazer de intermediário entre a view que vai apresentar os dados dos livros e o model que vai buscar essas informações à base de dados, ok? Então vamos criar um model que será responsável por fazer o select dos dados à nossa base de dados. Então vamos criar uma função, um PHP file chamado bookm e na implementação teremos uma classe chamada bookm que faz extends do nosso CI. Neste caso não será CI controller, mas sim CI model. É isto que garante que esta classe é um model. E aqui vamos declarar a função searchbook. Searchbook, parece-me bem. Searchbook. E esta que vai fazer é vai buscar a base de dados informações referentes aos livros, à base de dados biblioteca. E como é que fazemos isto? O Codeignator disponibiliza-nos bibliotecas que facilitam as queries, que é, neste caso é a biblioteca database, que podemos nos referir da seguinte forma: this db, ou seja, this database get, e depois pomos aqui o nome da tabela livre. O que esta query faz é um select all from livre, simplesmente isto, ok? E nós queremos fazer um return destes dados, ok? Para além de fazer buscar os dados, retorna objeto com esses mesmos dados. Então para isso fazemos o return, ok? O que vamos fazer é aqui vai ser criado um objeto com os resultados do nosso get livre, com o resultado desta query, ok? E esse objeto é retornado. E o que vamos fazer é, no nosso bookc, nós vamos fazer com que a nossa variável books, por exemplo, seja igual ao this nome do model book m search book. E assim, quando o nosso Codeignator executar esta função, ele vai vir aqui executar a função searchbook que está presente no model bookm, mas
Para podermos fazer esta instrução, temos previamente de carregar o nosso model bookm. Fazemos do seguinte modo: this load model bookm, ok? Assim já temos o nosso model carregado e já podemos aceder à função searchbook que existe nesta, ok? E agora o que nós queremos fazer com isto é enviar para uma view onde podemos representar esses dados, apresentar esses dados. Então eu já criei previamente uma view que chama Searchbook V, que vai ter apenas uma lista com os títulos dos nossos livros. Okay? A estrutura é apenas esta. Temos aqui o body, um unordered list, composto por list items. Okay? Então vamos referenciar aqui a view, que é Search Book V, e queremos enviar os dados, não é? E como já disse na primeira aula, para enviar os dados para as nossas views, nós guardamos os dados no array e enviamos o array por inteiro e acedemos do outro lado a cada posição desse array, ok? Deste modo, estamos aptos a referenciar a variável books, que contém o resultado desta query, ok? Agora, para nos certificarmos que estamos a receber bem os dados, vamos aqui fazer um printr da variável books, ok? Só para garantir que estamos realmente a buscar, a enviar bem os dados do nosso controller para a nossa view. Ok, é de salientar, devo referir isto, para se tentarmos agora executar isto, vai dar erro. Isto porque estamos a usar a biblioteca DB, que é a biblioteca database, que ainda não carregamos. Ok? Então como é que fazemos isso? Para isso, vamos aqui a nossa pasta config, fechar autoload, e tem aqui um array que chama-se, tem o array autoload, que na posição libraries tem outro array que é responsável por conter todas as bibliotecas que nós desejamos carregar para o nosso projeto. Como podemos ver aqui, por exemplo, neste prototype, temos um exemplo de autoload em que são carregadas as bibliotecas database, session e xml rpc. Okay? Neste caso, nós queremos carregar a database para que possamos executar esta query, para que possamos usar o método get presente na biblioteca DB, ok? Deste modo, e fiz isto muito rápido, não sei se realmente está-me a faltar alguma coisa, mas já vamos ver. Database error. Database, ok. Faltou o mais importante de tudo. Como é que podemos fazer a conexão com a nossa base de dados? Geralmente no PHP tradicional nós usamos o MySQL Connect or Die, ok? Geralmente nós fazemos através desta função, fazemos a conexão com a base de dados. No nosso CodeIgniter fazemos isto de uma forma muito mais simples. Vamos aqui na nossa pasta config, o fecheiro database, e este fecheiro é responsável por ter todas as configurações que nos permitem conectar com a base de dados. Temos aqui o array DB. No hostname temos localhost, no meu caso é localhost porque eu estou a usar o champ, que é um servidor local. O username no meu caso é root. E o nome da base de dados é biblioteca. Ok, deste modo eu já tenho a minha conexão à base de dados efetuada. Se eu fizer aqui F5, ok. Já temos aqui um CIDB MSQL Result, que é um objeto que contém todas as informações referentes aos nossos livros. Temos aqui o livro, temos aqui dois livros e este objeto contém todas as informações referentes a esses livros, mas como podemos ver não conseguimos ter uma percepção desses resultados, porque isto, como podem aqui ver, está em formato de objeto. Ok, então
podemos converter isto para um array muito facilmente. Como é que fazemos isso? Aqui no nosso bookC, vamos dizer que queremos que o nosso data na posição books guarde não apenas o return deste search book que vem do bookm, que isto é o tal objeto, mas queremos sim que ele guarde não esse em formato de objeto, mas sim em formato de array. Para isso fazemos this result, este result array, e o que ele faz é pegar neste resultado SQL e convertê-lo para um array. Ok, vamos lá ver se corre bem. Ok, agora sim temos um array que tem na posição 0 outro array com todas as informações referentes ao nosso primeiro livro, e na posição 1 temos outro array com todas as informações referentes ao segundo livro. Como podemos ver, temos aqui o título 50 tons de cinza, e no outro array temos o outro livro com o título Diálogos Impossíveis, que é exatamente isto que temos aqui na nossa base de dados. Então vamos apresentar isto de uma forma mais bonita. Vamos aqui na nossa view, em vez de fazer este printr, vamos fazer um echo do nosso livro, do título do nosso livro. Como é que vamos fazer isto? Nós, como podem ver aqui, temos vários livros, não é? Então vamos fazer um for each para percorrer este array, e para cada iteração desse for each vamos fazer a impressão, vamos escrever no ecrã o título do livro. Para isso nós fazemos vamos abrir aqui um ataque PHP, fazer um for each, e for each aqui, for each books, que este books é o array que contém todos os dados referentes aos livros. For each books as row, vamos fazer um echo da nossa row na posição título, ok? E deste modo ele vai criar uma listagem com os títulos dos nossos livros. Vamos lá ver. Ok, temos aqui uma pequena lista com os títulos dos nossos livros. Agora imaginemos que nós também queremos o preço. Então vamos fazer aqui um concatenar. Vamos fazer aqui vírgula, preço igual, e agora basta-nos fazer aqui row na posição preço. Ok, muito simples. E temos aqui os nossos preços, que correspondem aos preços que estão aqui na base de dados, sem qualquer dúvida. Ok. Acho que será tudo para esta aula. Só quero dar a ideia de como conectar a base de dados. Conectar a base de dados, vemos aqui o fecheiro database na pasta config, damos as configurações necessárias para ligar a base de dados, fazemos referência a qual é a base de dados que queremos. Temos aqui já por defeito, é preciso terem atenção, a codificação dos nossos dados, que é o TF8 no nosso caso. Por defeito, o Coordinator especifica o source set como o TF8. Podem alterar aqui, mas no meu caso também é o TF8, porque na minha base de dados eu estou a usar o TF8 como minha codificação. E depois não se esqueçam também aqui na nossa view fazer o char set e especificar qual é o char set. Isto geralmente já teve muitos problemas com isto e é preciso ter cuidado com estas configurações, ok? Após ter a conexão com a nossa base de dados, basta-nos ter um model que faça as nossas queries para selecionar ou para inserir ou para fazer update dos nossos dados nas nossas bases de dados. E quando, por exemplo, queremos selecionar dados da nossa base de dados, fazemos um return desses dados, e no nosso controller que se fará de ponte, digamos, fará de interface entre o model e a view. Este apenas vai buscar ao nosso model esses dados e envia esses dados
para a nossa view. E depois na nossa view tratamos da apresentação desses dados da forma como desejarmos. É claro que isto aqui não é, não nos estamos a preocupar em pôr algo muito bonitinho, só vos quero dar a ideia, ser breve e, e pronto, espero que tenham ficado com a ideia de como podemos trabalhar com os nossos models e como é que podemos aceder às nossas bases de dados. Ok, acho que por hoje é tudo.